Você já orou e se sentiu como se estivesse sozinha? O mesmo que foi só um check, foi só um feito na lista de tarefas que você tem no seu dia? Talvez o problema não seja a sua fé, seja o você não entender o que é esse tempo com Deus. Por isso eu vou te falar a chavinha que virou em mim para que eu pudesse fazer do meu devocional, da minha oração, um tempo de relacionamento com Deus. Fica comigo até o final nesse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você transformar esse momento e ter um verdadeiro encontro com Deus. Oi, minha amiga, eu sou a Monique e aqui a gente fala sobre emoções, identidade e vida plena em Deus. E hoje eu quero te falar que a oração não é para ser um ritual, mas sim para ser um meio, uma ferramenta pela qual você vai desenvolver um relacionamento com Deus. E quando a gente entende isso, tudo muda. Presta atenção que esse entendimento é muito importante. Muita gente que trata o devocional como uma tarefa, algo que está lá na sua lista de afazeres do dia, em que você só vai estar ali 2 minutinhos, vai ler um versículo, fazer uma oração super rapidinha, daquela tipo, Jesus, estou aqui, e diz, check, feito. Mas não é bom que seja assim. Mas a verdade é que o devocional não é uma tarefa, mas é um encontro. E quando nós vemos lá no Jardim do Éden, Deus descia todos os dias na viração do dia, ou seja, no entardecer, para conversar com Adão. Pensa no privilégio de ter o Deus, Criador dos céus e da terra, descer todos os dias para conversar com você. E é esse mesmo encontro que Deus quer ter com você e comigo, todos os dias. É desenvolver esse relacionamento no lugar secreto, onde está só você e Ele, com qualidade, sem pressa, com atenção. Preciso que você entenda que Deus ele não quer pessoas com medo, não quer escravos. Ele quer pessoas que sabem que são livres e mesmo podendo ir embora, decidem ficar. Ou seja, mesmo podendo fazer qualquer outra coisa, eu escolho todos os dias intencionalmente estar aqui, neste momento, neste encontro, falando com o Criador dos céus e da terra, conversando com aquele que criou todas as coisas, que viu todas as coisas e que me conhece mais do que eu mesma. Eu gosto muito de um louvor que chama Porque Te Amo, do Diante do Trono. E essa canção diz assim: eu não quero estar aqui por obrigação, eu não quero estar aqui por religião, mas eu só quero estar aqui porque te amo. Sempre lembro de quando eu me converti. Quando eu era adolescente, eu tinha por volta de uns 12 anos, eu concluí que não valia a pena viver, porque eu não me sentia amada, não me sentia importante, não me sentia vista. Também já gravei um vídeo sobre rejeição, vou deixar aqui para você ver depois. Pelas todas as dores que eu tinha ali na minha alma, todas as fraturas, eu achava que não valia a pena viver. Carreguei esse sentimento no coração por muito tempo. E aos meus 14 anos, eu lembro que teve uma briga em casa muito grande. E ali eu fui pro meu quarto, muito triste. E eu lembro que eu olhei para a parede e eu chorei, eu chorei, eu chorei. E eu disse assim: Deus, se o Senhor existe, me mostra o que é felicidade, porque eu não sei o que é isso. E eu lembro que dias depois, uma prima me ligou e falou: olha, eu tô indo morar com vocês aí em São Paulo. Ela não pediu, ela só foi, ó, já comprei a passagem, tô chegando aí. E para minha surpresa, quando ela chegou em casa, ela era cristã e começou a me falar sobre Jesus. Então, todos os dias de manhã a gente limpava a casa e na hora do almoço, a gente almoçava, terminava de almoçar, ela pegava a Bíblia e ela começava a falar de Jesus para mim. Ela me falava do amor que Deus tinha por mim, do amor de me chamar de filhinha. Quando ela lia ali na carta de João, eu lembro que eu falei: uau, eu quero esse amor para mim. E esse amor me constrangeu de tal forma que eu falei: eu preciso, eu quero esse Deus. E ali comecei a minha vida com Deus, meu conhecimento sobre Deus, me relacionando com Ele. E foi um lugar de refúgio para mim durante muito tempo. Porque toda vez quando aquele ambiente onde eu morava estava ali difícil de conviver, estava com brigas, com palavras de acusação, com humilhações, o que eu ia fazer? Eu ia lá para o meu quarto, eu dobrava meus joelhos e eu orava. Às vezes eu não podia nem fazer isso em casa, mas eu ia para a igreja e lá no culto eu fazia isso. Foi nesse lugar que eu busquei refúgio e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, acredite. Porque ali
eu fui aprendendo mais sobre Deus, eu fui lançando sobre Ele a minha ansiedade, os meus medos. Um dos livros que eu li, O Enraizado, me fez entender que eu precisava estar alicerçada em Cristo. Eu precisava descobrir quem verdadeiramente era aquele Deus que eu estava disposta a seguir a partir daquele momento. Foi então que eu vi a necessidade de participar do culto de ensinamento, do culto de escola dominical, porque como eu não entendia a Bíblia no começo, eu precisava de outra pessoa para poder falar para mim o que significava aquilo, eu fui entendendo, isso foi moldando o meu caráter, eu fui aprendendo mais de Deus. Com o passar dos anos, eu fui vendo que, à medida em que eu conhecia mais, eu me esvaziava menos na presença de Deus. Meu tempo com Deus passou a ser menos intencional, passou a ser automático. Até o dia que eu entendi que saber sobre alguém não me torna íntimo dessa pessoa. A mesma coisa é sobre Deus. Então, muito hoje a gente pode saber, pode conhecer sobre Deus, mas intimidade com Deus a gente só vai ter no nosso lugar secreto. Por isso que é importante a gente desenvolver, estar sempre nesse lugar. E se a gente não vigiar, sabe o que acontece? A gente sabe todos os versículos de cor, mas a gente não tem essa intimidade com Deus, que é tão essencial para a nossa sobrevivência. Tenho um filho de 4 anos e é incrível como ele repete os mesmos comportamentos meu e o do meu marido. Aqui em casa a gente tem o hábito de tomar café da tarde juntos. E aí depois do café, é tão bonito quando o meu filho vai me ajudar a guardar as coisas, ele pega o suplá, coloca no armário, ele pega a louça suja, ajuda a colocar na pia, ele ajuda a guardar a manteiga, o leite na geladeira, e eu acho tão incrível isso, mas sabe como que ele aprendeu isso? Foi na convivência, foi vendo o pai dele e eu, sempre que terminamos o café, guardamos, tiramos a mesa. O que eu quero dizer com isso? É que a intimidade vem da convivência. E quando a gente vai convivendo com a pessoa, a gente vai modelando os comportamentos dela. E a mesma coisa acontece com Deus. E para você transformar o seu devocional em um tempo de verdadeiramente encontro e intimidade com Deus, você precisa de 3 coisas que eu já vou falar para você. Amiga, deixa eu te lembrar uma coisa. Você merece uma vida plena e foi para isso que Jesus morreu. E é por isso que se você sente que já tentou de tudo e ainda não conseguiu mudar aquilo que você precisa mudar na sua vida, eu te convido a conhecer o treinamento que mudou a minha vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. E se você tiver alguma dúvida, pode me chamar que eu tenho o maior prazer de te responder. E agora eu quero te falar de 3 pilares para desenvolver um relacionamento com Deus. O primeiro é fé, acreditar em Jesus, acreditar que Ele veio ao mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados e que Ele ressurgiu da morte. Eu acho incrível de que quando nós observamos isso, a gente pode ver que nem a morte, nem o sofrimento foram capazes de parar o nosso Jesus. E isso é tão lindo porque a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, eles são capazes de nos separar do amor de Deus. Então esse é o primeiro pilar, é ter a fé em Deus. E lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. O pilar 2 é a palavra. É através da leitura bíblica que nós vamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer como Ele pensa, como Ele vê e o que Ele espera de nós. Eu gosto sempre de contar uma história. Lembra de quando a gente era adolescente? Que a gente ganhava uma carta de amor ou um bilhetinho daquela pessoa que a gente estava ali, ó, namorando. O que acontecia? Quando a gente chegava em casa, a gente corria e dava para o nosso pai ou nossa mãe ler? Não. Eu nunca fiz isso. Eu não sei você, mas o que eu fazia? Eu corria para dentro do quarto, se possível eu trancava a porta, deitava na cama e ia ler a carta de amor, ia ler aquele bilhete. Então, minha amiga, a Bíblia, ela é uma carta de amor. Então, ao invés de esperar outra pessoa ler para você, vá para o seu quarto, leia ela. Pode ser na mesa da cozinha também. Eu tenho aprendido que na mesa com o Senhor tem cura pra gente. Eu tenho amado demais um louvor
da Tamires Garcia, que chama A Tua Mesa Cura. Se você tiver oportunidade, depois você vai lá assistir e pedir ao Senhor que traga essa cura para você. Tem falado muito comigo, espero que fale com você também. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre como ler e entender a Bíblia. Eu vou deixar ele aqui no card para você ver depois. O terceiro pilar é a oração. A oração, ela é como um oxigênio para nossa alma. E Jeremias 29:13 diz assim: Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Lucas 5:16 diz que Jesus se retirava para orar sozinho. Jesus, sendo filho de Deus, ele orava a Deus. Ele sempre buscava um lugar quietinho, um lugar silencioso, um lugar sozinho para orar. Então pensa, né? Se o próprio Filho de Deus, ele precisava desse tempo de oração, imagina a gente. A Bíblia fala pra gente estar o tempo todo em oração. Então você pode estar conversando ali com Deus, às vezes lavando a louça, né? Quantas vezes Deus falou comigo de maneira especial quando eu estava ali lavando louça e eu levei o meu pensamento a Deus. Quantas vezes Deus falou comigo no trem, ou no ônibus, no carro, quando eu levava ali meus pensamentos a Ele, eu conversava com Ele e vinha o bálsamo dele tantas vezes na minha vida. É saudável, a gente precisa fazer isso o tempo todo. Às vezes está numa reunião, precisa tomar uma decisão rápida, você pode ali falar, Senhor, me dá direcionamento, me dá sabedoria nessa reunião, o que eu devo falar, o que eu devo decidir. Você deve ter esse tempo, mas você precisa de um tempo intencional só com Ele. Então aqui entra essa parte do devocional, de você ter esse tempinho. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você tiver, mas tenha esse tempo intencional. Ah, Monique, mas eu acordo muito cedo. Será que você pode acordar 5 minutinhos antes? Para você agradecer a Deus, pedir proteção pelo seu dia, ler uma palavra para direcionar o seu dia. A gente fala muito que não tem tempo, mas se a gente olhar quanto tempo que a gente gasta nas redes sociais, ou quanto tempo que a gente gasta não fazendo nada. O descanso é importante, mas se a gente tirar só um pouquinho, não precisa ser muitão, só um pouquinho para a gente estar na presença do Deus que nos dá o sustento de todos os dias, eu acho que a gente consegue. Então vamos para a parte prática. Eu já quero te dizer que não existe certo, não existe errado, você precisa ter o seu tempo. Eu vou te falar como eu faço para te inspirar. Se você quiser, testa e depois você me conta como que foi pra você. Então a primeira coisa é você decidir onde vai ser. Aqui em casa, o meu momento com Deus é na minha sala, porque meu marido tá dormindo ainda quando eu acordo. Eu acordo ali entre 5h40, 6 horas, daí eu já vou pra lá, tomo minha água e aí eu vou pra aquele lugar. Eu costumo colocar um louvor bem baixinho, porque eu acredito na palavra onde diz que Deus habita no meio dos louvores, mas você não precisa do louvor se você não quiser. Eu gosto de colocar, e principalmente aquele que eu acordei naquele dia pensando. Eu fico em silêncio, eu entendo aquilo que a minha alma está dizendo naquele momento, fico ali quietinha uns minutinhos para ver se Deus me dá algum direcionamento para aquele dia. E aí eu começo a minha oração. Eu gosto de começar falando quem Deus é para mim. Então eu gosto de dizer que Ele é o meu Salvador, o meu mantenedor, Ele é a minha estrela da manhã. Eu gosto de trazer esses atributos de Deus porque me faz lembrar de que Deus é tão grande, mas mesmo assim Ele está ali ouvindo a minha voz. Isso me faz ver o quão grande é o amor dele por mim. Aí depois eu começo a agradecer. Agradeço por ter acordado nesse dia, pelas misericórdias terem permitido que eu levantasse. Eu agradeço pelo fôlego de vida, eu agradeço porque tenho saúde, agradeço a vida da minha família, agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez por mim até aqui e pela sua palavra dizer que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Então, tudo que é importante para você, nesse momento você agradece. Depois, eu começo a pedir perdão. Perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, dando nome para esse perdão. Peço perdão pelo orgulho que ainda tem dentro de mim, pelos momentos de impaciência, pelos momentos que eu desejei a justiça própria. Então, por tudo aquilo que você pecou. E pecar é errar o alvo, é fazer o contrário do que a Bíblia diz. Então, nesse momento, você vai pedir perdão pelos seus pecados, por tudo aquilo que vier na sua mente. Nossa, eu falhei nisso aqui. Nossa, isso aqui eu realmente não deveria ter
agido dessa forma. Então, nesse momento, você pede perdão pelos seus pecados. Em seguida, eu gosto de abrir meu coração. Então, nesse momento é que eu vou falar para Deus as minhas ansiedades, eu vou colocar sobre Ele os meus medos, vou colocar sobre Ele as minhas preocupações, eu vou abrir o meu coração de fato. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente está com uma amiga, a gente abre o nosso coração. Quando essa amiga é uma pessoa confiável, a gente vai ali e conta para ela: nossa amiga, eu fiquei triste com isso, aconteceu tal coisa. Então, a gente pode, nesse momento em oração, falar para Deus. Pode pedir ao Senhor: Pai, passa a minha alma em revista, o que é que eu ainda preciso cuidar aqui? Né? Será que tem alguém que eu não perdoei ainda? Será que tem alguma ofensa que ainda me magoa? Será que tem algum gatilho de ofensa que tira a minha pior versão diante daquilo que me acontece? Então é nesse momento que você pode ali rasgar o seu coração. Você pode falar: oh Senhor, nossa, hoje eu estou tão feliz porque aconteceu isso, aquilo. Ou você pode também dizer: olha, eu estou muito triste, eu não esperava que acontecesse tal coisa. Tudo você pode falar para Deus, igual você fala como amigo, porque Ele é o seu verdadeiro amigo. E eu finalizo com a intercessão. É quando eu oro pelas outras pessoas. Eu oro pelo meu bairro, pelos meus vizinhos, pela minha igreja, pelos meus irmãos, oro pelo meu estado, pela minha nação. Também é importante nós apresentarmos em oração o exército que protege o nosso país. Eles também são carentes de oração. Oro pelos presídios, pelos hospitais e tudo mais que Deus me trazia à memória naquele momento. E aí, depois desse momento, eu vou ler a leitura da Bíblia. Então, eu começo com uma adoração, oração e a palavra. É desse jeito que eu faço. E às vezes, acredita, tem dia que eu só choro. Tá tudo bem, porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede e ele conhece os gemidos inexprimíveis. Então, pode ter dias no teu devocional não vai ter palavras. Vai ser só essa entrega, esse choro para Deus. E olha que, por experiência própria, o melhor lugar pra gente chorar é no colo do Pai. Percebe que não é por religião ou por obrigação, é um privilégio de estar aos pés do Criador do Universo. É por amor, você tá ali rendida aos pés daquele que tudo criou. E conta aqui nos comentários como é o seu devocional. E se você não tinha um devocional, mas a partir de agora você vai fazer, escreve aqui: eu escolho ter um tempo com Deus. Lembra que você pode compartilhar esse vídeo com uma pessoa especial para você e também de se inscrever aqui no canal pra gente continuar juntas na nossa jornada. A gente se vê no próximo vídeo e eu espero que o seu lugar secreto em Deus floresça, transforme e sustente a sua vida.